Moi, Tervetuloa. a gente está aqui na Praça do Lenin. A gente acha que é um lugar bom para responder a pergunta de se a Finlândia é socialista ou não. Já dá pra ver que aqui tentaram riscar o nome do Lenin nos dois lados e também a cara dele aqui. Existem duas respostas para se a Finlândia é socialista ou não. Existe a resposta curta, que é não é socialista, e aí vocês podem escutar a resposta comprida. Existem duas ideias erradas que a gente quer desmistificar com esse vídeo, tá? A primeira é de que a Finlândia, assim como os outros países nórdicos, são socialistas. E a segunda é de que a Finlândia e os outros países nórdicos são uma espécie de capitalismo que deu certo. As duas ideias estão erradas e a gente vai explicar hoje o porquê. A Finlândia tem um sistema de bem-estar social que para muita gente significa a mesma coisa que socialismo, principalmente porque os primeiros a falarem dessa ideia foram os partidos social-democratas. Aqui na década de 70 se formou o estado de bem-estar social, principalmente por causa da pressão da União Soviética. A Finlândia tinha fronteira com a União Soviética e ela tinha feito um acordo de paz na Segunda Guerra Mundial com ela, então o medo da burguesia finlandesa era de que a União Soviética ia fomentar a revolução aqui, então começaram a fazer várias reformas de bem-estar social para que o povo não se revoltasse. E aí, salário de desemprego, benefício social, tema de saúde único, também começaram a dar casa para pessoas pobres, vários tipos de benefício, isso por bastante tempo. E aí a Finlândia começou a ficar como a Suécia e a Noruega, com fama de estados socialistas por causa de que eles tinham tudo que os socialistas falavam que deveria ter, tipo o estado dando comida para os necessitados, trabalho, essas coisas, mas sem a tirania e opressão e gulags que a União Soviética tem. E ainda com o mercado capitalista. Aí tem pessoas que falam que os países nórdicos, como a Finlândia, é um país onde o socialismo funciona, ou até que capitalismo funciona direito. Tipo, os keynesianos usam um exemplo dos estados nórdicos. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo falar do serviço social daqui, que é o Kela, espécie do Bolsa Família que tem aqui. Então, se você tiver interessado em saber quanto paga, como recebe, todo esse tipo de coisa, já se inscreve, já dá um like nesse vídeo, por favor, porque eu tô recebendo muita olhada pra estar com essa roupa aqui e eu espero que esteja valendo a pena, tá? A Partido Social Democrata nunca foi comunista, ela foi contra a Revolução Comunista. Só na Guerra Civil, o Partido Social Democrata dividiu em dois. A ala comunista tentou fazer revolução junto com os bolcheviques e perdeu e teve que fugir para a União Soviética. Aqui só sobrou, então, os reformistas e social-democratas anticomunistas. Com o decorrer das décadas, essa ala marxista começou a desaparecer e só sobrou uma ala que seria chamada de social-democrata de direita, que acredita só no estado de bem-estar como uma maneira de controle social. Tem que ter certos serviços, né, do Estado para os trabalhadores que estão sofrendo momentaneamente, para quando o trabalhador sofre um acidente ou tem algum problema na vida e ele não pode mais trabalhar, e aí tem essas ajudas. Que o sistema de bem-estar social ele já perdeu seu caractere socialista, até sua origem socialista, e virou uma coisa nacionalista. Tipo assim, que o estado de bem-estar é uma coisa que foi criado pela cultura nórdica. Então aqui até a direita mais liberal fala que os cortes ao sistema social aqui é para preservar o sistema de bem-estar. Eles acreditam que ele está muito grande, ele está gastando dinheiro demais, mas a gente não quer eliminar completamente. Aqui tu nem ganha voto se tu quer acabar com ele completamente, porque ajuda muita gente. Por exemplo, nesse momento tem um governo de direita, o governo mais direita desde a década de 30, que está fazendo cortes nos serviços sociais, tentando desmantelar o estado de bem-estar, porque eles acreditam que esses são vestígios da época que a Finlândia era muito influenciada pela União Soviética, e eles acreditam que o capitalismo finalmente vai poder florescer. E eu acho que isso é uma coisa que é extremamente necessária de falar, porque eu acho que as pessoas realmente têm a ideia de que os países nórdicos são um paraíso, e assim, não e não. A vida aqui é mais tranquila do que no Brasil, claro, com certeza, mas assim, teve uma queda de qualidade de vida aqui que é notável, sabe? Seja você imigrante ou não, dá pra perceber. E aí vão falar que tem que ser resolvido com o quê? Com mais capitalismo, e a gente sabe que não é assim que funciona. Assim, os direitos dos trabalhadores, assim como os direitos de qualquer outra minoria, não estão garantidos jamais dentro da social-democracia e dentro do capitalismo. Não estão, nunca. Um exemplo é esse próprio parque. Esse parque é chamado de Parque do Lenin. Originalmente era um parque de flores, mas o nome foi dado na década de 70, justo na época que a construção do estado de bem-estar se culminou, e é comemorando 100 anos da Revolução Russa. Então é o Parque do Lenin, e como se fosse bem um parque bem bonito. A gente vai mostrar imagens aqui de como é que é. E desde que a Rússia atacou a Ucrânia em 2020, a direita está querendo tirar o nome desse parque para outro, porque acho que tudo a ver com Rússia, até o comunismo, é visto como um vestígio
existia um imperialismo. Não, é muito engraçado, pra não falar outra coisa, de que a Rússia e a União Soviética é imperialista, mas a Europa não é nem um pouco, a OTAN não é nem um pouquinho, porque assim, vamos lembrar que, estão enchendo o saco do Vladimir errado, porque, caso você não saiba, o Lenin foi o que assinou a independência da Finlândia, tá? Existia, lógico, luta desses povos, não é isso que eu vou falar, tipo, a gente sabe que as coisas não se resolvem só na base da canetada, mas assim, a União Soviética apoiava a independência desses países, e agora, meu Deus, não, União Soviética, coisa terrível. A gente tá vivendo um revisionismo terrível, não só no Brasil, mas aqui também, é no mundo todo. E o que eu quero dizer com isso? Tanto nessa questão de revisionismo. Por exemplo, em relação a isso de esquerda é mais Estado e capitalismo é menos Estado, vamos lembrar de uma coisa. O capitalismo precisa do Estado para defender a propriedade privada. A única coisa que vai garantir a propriedade privada do capitalista, do burguês safado, é o Estado. Não é a milícia privada dele, não é a caralhada de arma dele. Por que existe essa ideia vindo da direita? Porque toda vez que algum governo é autoritário, eles já colocam a conta na esquerda. Por quê? Porque capitalismo é liberdade, alegria, é a liberdade de você morar entre uma barraca ou debaixo de uma marquise. É isso. Até hoje é muito difícil para falar sobre revolução. A maioria reconhece, tipo, o capitalismo é um problema, mas é só o que a gente tem e é isso aí, que é uma ideia extremamente derrotista. E aí fica nesse pensamento de que, não, mas a gente tem a social-democracia, os direitos estão ali mais ou menos garantidos, a minha vida é um pouquinho melhor, assim, com menos horas de trabalho, um salário melhor. Outra coisa também que é herança desse período, em relação a uma boa relação, a influência da União Soviética, é que os sindicatos aqui são super fortes. A gente pode fazer um vídeo só falando sobre os sindicatos, tá? Mas aí fica pra uma outra hora, porque, assim, existe sim uma visão em relação aos próprios direitos dos trabalhadores aqui que é bem melhor, sabe? Aqui continua tendo luta de classes. Resumindo, é só pra mostrar como é que só a existência da União Soviética já era o suficiente para que as pessoas já repensassem, assim, em relação até o medo de uma revolução e de uma revolta de outros trabalhadores, que isso pudesse influenciar outros trabalhadores ao redor do mundo, tá? Tanto é que, assim, os países que antes eram da União Soviética, daqui do leste europeu, hoje são extremamente neoliberais. E como eu disse, é uma coisa que nunca tá garantida, porque entra governo, sai governo, sempre vai ter gente para querer cortar as coisas. Inclusive, como a gente já falou, daquela Margaret Thatcher daqui da Finlândia, ela disse que os finlandeses estavam tendo uma qualidade de vida que eles não mereciam. Porque, obviamente, quem tá na posição de falar o trabalhador merece ou não viver é ela, né? Em resumo, se alguém estiver falando que aqui são países socialistas, essa pessoa não entende nada do que é socialismo. Outra coisa, se alguém estiver falando que socialismo é igualdade, saiba que essa pessoa também nunca passou nem perto de um livro do Marx, tá? Porque assim, não se fala de igualdade socialismo. A gente fala sobre o trabalhador ter acesso àquilo que ele produz, sabe? Em relação à dignidade do trabalho. Em nenhum lugar vai falar de socialismo como distribuir as coisas igualmente, e sim o trabalhador ter acesso àquilo que ele produz. Enfim, a direita é igual em todo lugar, tá? Muda um pouquinho do discurso ou não em relação ao que vai pegar mal logo de cara pra falar em período de eleição, mas é sempre o mesmo. É sempre sucatear o serviço público ao máximo, cortar tudo que é pro pobre é considerado gasto, então tem que cortar, e prejudicar e explorar o trabalhador o máximo que ele puder. É sempre assim, e sempre vai ser assim. Enfim, não vai ter capitalista nenhum que vai falar que você vai trabalhar menos, que você vai ter tempo livre, esse tipo de coisa. Nunca vai ter. Vai falar que você vai prometer você ser milionário se o Estado não te atrapalhar. E a gente sabe que isso é mentira. É pura ideologia. Enfim, a Finlândia é socialista? Não. Os países nórdicos são socialistas? Também não. E ainda que tenham tido alguma influência, sim, da União Soviética nas suas políticas, e isso se mantém até hoje, mas isso não é garantido para sempre, é por isso que a gente tem que estar sempre de olho, e é por isso que aqui sim continua tendo luta de classe. Então, se você tiver interesse em saber da realidade dos países nórdicos, por favor, se inscreva no nosso canal. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, comentem o que vocês acham do estado de bem-estar social. Será que o Brasil deveria adotar as políticas que aqui na Finlândia tem? E se funcionariam no Brasil? E lembrem de compartilhar o vídeo. Nakemin. Nakemin.